Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula do Projeto São Paulo Integral. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós discutimos até agora, prototipagem, garimpagem, etc., para um determinado projeto. Então, hoje nós falaremos sobre a construção de um carro de combate para participar de uma determinada Olimpíada, uma competição. Bom, isso então significa que quando nós falamos em Olimpíadas, competições, nós temos que fazer três coisas. Sempre que nós falarmos em uma competição, nós temos que fazer isso, seja ela qual for. Primeiro, temos que levantar como é que é uma competição. No caso, uma competição, uma Olimpíada de Robótica. Como é que ela é estruturada? Quais são as categorias que existem numa competição como essa? Depois, nós temos que pensar num regulamento para cada uma dessas categorias. Então é assim, quanto tempo, qual que é o regulamento que estabelece critérios para determinadas construções, usamos sucata ou não. Então tudo isso fazem parte de um regulamento. Por quê? Imagina que todo mundo vai produzir em sucata e alguém vai comprar um robô pronto. Esse que comprou o robô pronto, ele meio que está trapaceando, né? Bom, terceiro, o desenvolvimento do protótipo propriamente dito, que a gente inclusive vai começar a pensar a respeito disso ainda hoje. Então, quer dizer, eu tenho que fazer essas três coisas. E a partir daí a gente começa a estruturar. Então, um exemplo para a pesquisa. Quando nós falamos do robô sumô, nós estamos pensando no sumô tradicional, lá do Japão. Então, nós podemos pensar como é que é estruturada uma arena, que eles chamam de doyo, uma arena para o sumô, para o esporte sumô. Bom, esta arena, tradicionalmente, é uma arena circular, e a competição, basicamente, consiste no seguinte: os competidores que vão competir nesta arena, eles têm o objetivo de tirar o outro de dentro da arena. É claro que pode acontecer em algum evento que eles não consigam tirar, eles fiquem naquele embate de um empurrar o outro e não conseguir tirar. Bom, aí em determinado tempo, aquele que estiver mais próximo do centro é o vencedor. Então, o que acontece? Nós podemos usar esse mesmo critério para uma Olimpíada de robôs. Na Olimpíada de robôs, nós podemos elaborar uma arena circular com os espaços para os competidores saírem para os embates e num determinado diâmetro. Aqui eu sugeri um diâmetro de 1 metro. Mas aí depende de como que as equipes se organizam e planejam. Um exemplo, aqui no céu mesmo. Há uns 2 anos atrás nós fizemos uma competição desta e os alunos optaram em fazer um octógono. Então, olha só, nós podemos construir um octógono para uma determinada competição, como essa. E é claro que isso tudo envolve quais são os materiais, as regras e etc. Bom, então, pensado esse regulamento, a história da competição, aí nós podemos partir para o regulamento para a prototipagem. Por quê? É claro que o que é prototipagem? É construir o elemento, o robô propriamente dito. E tem que ter um regulamento, porque senão cada um faz de um jeito, né? Por exemplo, alguém pode fazer um protótipo do tamanho de um mouse. Outra pessoa pode fazer outro protótipo do tamanho de uma caixa de computador. E a diferença de peso delas é imensa. Então, tem que se levar em conta tudo isso. Portanto, olha só, sugestões para a prototipagem. Primeiro, sempre se escolher materiais, o máximo possível de materiais que seriam dedicados ao lixo, que a gente vai tratar por reaproveitamento. Então, sucata. Nesses protótipos, foi utilizado o quê? Foi utilizado caixinha de som queimada,
esses elementos assim. Bom, para depois, além disso, uma segunda proposição para a competição. Tem que ter uma relação de tamanho. Então, nesta competição que aconteceu, não poderia passar de um volume de um cubo de 20 centímetros. Então, quer dizer, claro que podia ter tamanhos diferenciados, mas não podia passar de 20 centímetros, contando roda, contando tudo isso. Bom, estabelecido estas regras, vamos para as regras da competição propriamente dito, os embates. O que é um embate? É o evento em que os dois carros vão se empurrar para que um deles seja vencedor. Então, a primeira coisa, as competições organizam-se em chaves. Então, quer dizer, vence aquele grupo que tiver mais vitórias dentro das chaves. E aí vai se afunilando. Depois, cada partida, a partida não pode ser muito longa. Então, a partida tem que ter no máximo 1 minuto. Então, a cada 1 minuto, começa a partida. E é claro, nesse prazo de 1 minuto, aquele que conseguir empurrar o outro, venceu. Caso não consiga empurrar o outro, o que acontece? Aquele que estiver no intervalo de 1 minuto, acabou 1 minuto, mais próximo do centro, vence a competição. Pronto, similar ao que nós falamos lá da competição tradicional. Aí agora os materiais. Sugestão. Então quer dizer, olha só, lá naquele exemplo anterior que eu coloquei para vocês, os alunos optaram em usar a estrutura física de uma caixinha de som. E pode ser qualquer estrutura física, contanto que esteja dentro das regras. Mas um material básico, para que qualquer um consiga fazer, inclusive em casa. Primeiro, obter 2 motores. Esses motores de 12 volts, eles estão, por exemplo, em carrinhos velhos. Todo veículozinho que tem movimento, ele provavelmente tem um motorzinho de 12 volts, se ele for de pilha, e muitas vezes a gente tem alguns deles quebrados em casa. Então podemos recolher esse material como um material que seria descartado e que pode ser reaproveitado. Uma placa de PVC ou Eucatex. O que é o PVC? É plástico. E o Eucatex é igual aquelas placas que nós vemos de imobiliária, etc. Uma plaquinha pequena, dentro de uma medida razoável, 10 por 15 centímetros, pequena. Depois, botões. Esses botões, eles são chamados de on-off-on, ou gangorra. Por quê? Para que esses botões? Para fazer os controles para avanço e atraso dos motores. Na próxima aula a gente vai falar da eletrônica disso. Bom, depois, além disso, precisamos de um canudo de PVC para fazer o eixo. Por quê? O eixo tem que rodar livre, então fazemos um eixo. Já explico, mostro para vocês o que é o eixo. 4 rodas. Estas rodas, elas podem ser feitas a partir de qualquer material. Por exemplo, tampinha de pote de Toddy, que é uma tampinha bacana, meio grossinha, ou cortada em chinelos. Na competição passada, nós optamos em cortar em chinelos velhos. Pegamos chinelos velhos, que arrebentou um pé, né? E cortamos as rodas. Então, é possível. Depois, fios e cabos. Para quê? Para fazer os controles, bastante, 2 metros mais ou menos, de fios e cabos. Cola quente para fazer as colas, todos os elementos. E um palitinho de churrasco para o eixo principal, para fazer o eixo que ele vai rodar livre. Pronto. Com todos esses elementos, agora partimos para a construção propriamente dito. É uma sugestão. Então é assim, alguns optam em fazer a construção de um jeito, outros de outro. A minha sugestão para a construção, dentro desses materiais que eu sugeri, é a seguinte. Primeiro, nós pegamos a placa, seja de PVC ou Eucatex, e colocamos o eixo, colamos o canudo
num dos lados dela. Perfeito. Feito isso, agora colocamos o eixo, o canudo, o palito de churrasco dentro deste canudo. E colamos as rodas em cada um dos lados. Temos um eixo fixo, mas que ele vai girar livremente. Perfeito. Então, fizemos o primeiro eixo. Agora para o segundo eixo. O segundo eixo é aquele que vai ser controlado pelos motores. E o motor, então, ele deve controlar o quê? O movimento das rodas. Então, nós pegamos o motor e colamos com a cola quente a roda na extremidade do motor. Pronto. Fazemos isso para os dois motores. E aí, o que nós fazemos? Nós pegamos o que nós já tínhamos preparado e colamos os dois motores no outro lado da placa. Pronto, está feito a construção do protótipo do carro. Então essa é, como eu disse, uma sugestão. E aí eu gostaria que vocês pensassem a respeito. Tiverem dúvidas, mandem dúvidas. Ó, professor, eu acho que eu gostaria de fazer assim. E a gente vai conversando, tá bom? Para a gente poder, cada um conseguir produzir dentro das suas possibilidades. Bom, fizemos então a ideia do protótipo. Agora, para a próxima aula, esses motores eles têm que ser controlados. Tá? Não dá para pensar nesses controles sem o controle adequado. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o circuito eletrônico, a eletricidade eletrônica que envolve o controle dos motores. Tá? Como é que nós podemos controlar esses motores? E aí, a partir daí, quando nos encontrarmos, nós vamos usar aquela fonte. Estou procurando ela, está aqui. Ó. Nós vamos usar aquela fonte que nós construímos para controle dos muitos motores ao mesmo tempo. Tá? E a partir disso também, nós vamos poder fazer a nossa competição. Beleza? Joia? Então, na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho mais sobre, agora, a eletrônica envolvendo o controle desses motores. E eu gostaria que vocês fizessem um levantamento das possibilidades de que materiais poderiam ser utilizados na construção disso. Beleza? Joia? Boa semana para vocês e bons estudos!